E se eu dissesse que em um mundo onde todos correm atrás do resultado, o maior desafio talvez seja aprender a cuidar de si mesmo? Seja muito bem-vindo ao Conexões que Transformam. Eu sou Emeline Santiago e este é um espaço onde conhecemos as histórias por trás das pessoas, das empresas e das marcas que inspiram. Nossa convidada de hoje percorreu diferentes caminhos profissionais até encontrar um propósito que une pessoas, bem-estar e qualidade de vida. Audrey, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a Marralo e como começou essa ideia e como que iniciou, em qual fase da sua vida despertou essa questão. Emeline, antes de eu me apresentar, eu gostaria de propor uma experiência. Vai ser bem breve, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Vamos? Então vamos lá. Para você de casa que está assistindo o podcast, Emeline também vou pedir para fechar o olho. Hum, Vamos fechar os olhos e eu quero que vocês se percebam. Como é que estão os seus ombros? Como está a sua mandíbula? hum. Como está o seu corpo? A sua respiração? Como está a sua testa? Traga essa consciência corporal, relaxe. E agora eu vou pedir para você respirar, né, pelo nariz e soltar pela boca. Eu vou fazer uma contagem, então você vai inspirar pelo nariz, 1, 2, 3, 4, segurar em 4 tempos e soltar em 4 tempos. Então vamos lá, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4. Emeline pode abrir os olhos, você de casa também pode abrir os olhos. Gostaria de saber o que você sentiu quando eu pedi para você se perceber. Me senti assim leve, que eu particularmente gosto muito dessa dinâmica do podcast, mas eu me senti assim leve, tranquila. Quando eu pedi para você se perceber, você percebeu que talvez o maxilar estava um É, pouco estava tudo tenso, travado? mas depois, assim, me percebi, relaxei, leveza. E não foi algo rápido? Foi. Simples? Sim, Não foi o amor próprio? sim. Então é isso que eu faço. A minha profissão é trazer esse autocuidado, que faz tão bem pra gente e que muitas vezes a gente busca no exterior, e na verdade está tudo dentro da gente. Legal. É, e essa respiração, essa técnica de respiração, ela é utilizada principalmente, claro que eu fiz aqui, em 2 tempos, né, a gente Sim. pode fazer ali em 5 minutos, nesse tempo de 4, 4 e 4, e pessoas, assim, militares, pessoas que vivem em extrema, pressão, eles utilizam isso para reduzir o estresse e ela funciona perfeitamente, acalma todo o sistema nervoso. Bom, vamos lá. Bom, a Mahalo, ela nasceu na verdade, o nome Mahalo foi quando eu tive uma excelente ideia para produzir velas. Legal. Mas enfim, acabei produzindo, mas não coloquei isso em prática, né, e o nome Mahalo ficou guardado. E aí, quando eu enfrentei o início de uma depressão, que não foi fácil, eu me vi perdida, sem propósito, me afastei das coisas que eu gostava de fazer, me afastei de gostar de vendas, eu sempre gostei de vendas e de repente eu já não me imaginava fazendo aquilo, não tinha ânimo para fazer isso. Comecei a buscar aprovação externa, comecei a querer Uhum. buscar que outras pessoas aprovassem o que eu estava fazendo e aí eu me desconectei comigo mesma, né. E aí que mora o perigo, quando você se desconecta de você, Exato, quando você procura a validação do do outro e a gente outro. tem que olhar para dentro, né. Exato. E aí graças a Deus eu tenho uma situação financeira estável, e aí eu consegui recalcular a rota, parei por uns 2, 3 meses para recalcular a rota mesmo, Sim. né, fui lá, cavuquei lá no fundinho Hum. as coisas ruins, as coisas tristes e também consegui, reviver, relembrar as coisas boas que eu tenho, né. E uma das coisas boas que eu já tive contato lá em 2003, 2004, quando eu morei em Santa Catarina, foi o ioga. E aí me tocou no coração de eu procurar, né, essa filosofia de vida, procurar esse estudo, e aí eu me reconectei comigo mesma. E eu sempre fui muito genuína com as pessoas, apesar de ser um pouco polêmica e ter a opinião forte, né, Sim. eu gosto muito de falar para as pessoas o quanto elas são legais, o quanto elas são bonitas, quando elas merecem ouvir isso, né. Uhum. E eu acho que cuidar das pessoas é um propósito meu.
acho não, acredito nisso, né. Sim. E aí eu falei: "Poxa, por que não poder levar então, o autoconhecimento, a conexão consigo mesma para mulheres, crianças, homens, pessoas, né, que estão atravessando um momento difícil, né, porque hoje o mundo de hoje é difícil, né". Muito. Então, assim, no caso, você trouxe essa conexão que você vivenciou, que é entender, olhar para dentro e quis trazer isso para as outras pessoas. Isso, então, Hum. por meio do estudo do yoga, que não é algo simples, é muito completo, muito complexo, né, e muito Sim. profundo, é uma caminhada longa, principalmente de autoconhecimento. Então eu entendi que tendo esse autoconhecimento eu conseguiria levar, claro, com estudo, com prática, para outras pessoas também. Então foi assim que surgiu, e aí eu falei: "Pô, por que não pegar o nome Mahalo?". Mahalo é um nome havaiano, e aí eu quero que todos sejam bem-vindos aqui nessa nova história, nessa nova trajetória, quem se sentir à vontade vai ser bem acolhido do jeitinho que é. Legal. E essa parte de você entender que você tem que se conectar consigo mesmo, né, entender, olhar para dentro, e nessa trajetória de vida, porque querendo ou não, é um Ai, aprendizado contínuo, porque você parar, se permitir recalcular rota, eu particularmente passei por essa etapa, mas foi uma etapa mais dolorosa para mim, pra mim porque também foi muito dolorosa, sendo mãe ainda me senti fracassada, várias coisas, assim, bem tristes, mas que é o que eu te falei, ressurgi igual uma fênix e estamos aí, né. exato. Então não, eu falo porque, assim, quanto essa fala pode conectar com as pessoas que estão assistindo, né. É, E essa questão de você se permitir conectar e se permitir olhar para fora e falar assim: "Não, eu preciso começar do zero, eu preciso conectar, eu preciso achar algo que faça sentido", que querendo ou não, eu e a Audrey já fomos em alguns eventos e a gente fala muito sobre isso, do quanto é você estar dentro de si, né. E exato, é doloroso, é difícil, mas se você não olhar para assim de uma maneira de um autocuidado, de uma atenção, você não consegue se conectar de novo. E aí nessa fase de construir carreira, porque foram carreiras diferentes, né, até chegar foram aí. muitas, não E muitas, né, na verdade foram vendas e a sim, gastronomia, né. entendi. E aí assim, vendas, gastronomia, mercado imobiliário, que querendo ou não é vendas, É, né. atendimento ao público. Exato, e seguros, que também é conexão. Então, tudo isso complementa com conectar pessoas, né. Exato, E o quanto a gente tem que se reeducar para entender que o outro está no momento dele, e a gente tem que aceitar isso. E exato. você falou sobre ser mais, não foi grossa a palavra que você falou, Um pouco foi polêmica. polêmica, mas polêmica para quem não entende, É, né. Então é uma coisa assim, se posicionar é uma coisa que a gente precisa, e às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso, e tá tudo bem, desde que quando a gente olhe para dentro a gente aceite, que aquela pessoa não entende e você não vai mudar por causa disso, você vai continuar internamente sendo você mesmo. E exato. aí é realmente olhar para dentro. E isso eu admiro muito, né, em você, que é Obrigada. se reconectar e essa fênix, né, É, entender que a gente se torna uma fênix, é muito legal. Você trabalhou muitos anos com pessoas e vendas, certo. certo? Hoje olhando para tudo que você viveu, você acredita que as pessoas estão mais preocupadas com o sucesso ou com viver bem? Bom, pela minha experiência, análise, né, histórias de vida, eu acredito que a grande maioria está mais preocupada em obter sucesso, bens materiais, negocia a sua saúde e muitas vivem uma vida vazia e de aparências, Sim, né. de fato. Infelizmente a pirâmide ela é invertida, e aí hoje o ter principalmente, né, aqui, no ocidente, que a gente Uhum. tem essa filosofia do capitalismo mais forte, né, da Sim. conquista, redes sociais também, toda hora a gente tendo que provar que tá todo muito bem, muito feliz, tendo, né, Essa validação essa externa, né? validação. Então eu acredito sim, que as pessoas estão buscando mais, obter sucesso, reconhecimento pelo olhar do outro, e se esquecem delas mesmas, né. E explica pra gente como que o ioga, traz essa transformação para as pessoas. Vamos lá. O yoga é um assunto muito amplo, Uhum. muito completo e não é complexo, mas são anos de estudos. Uhum. O estudo do yoga mais antigo aí remete a 8.000 anos antes de Cristo, né? Uhum. E pelo meu tempo de estudo, pela minha dedicação, o yoga ele trabalha do micro ao macro. Mas Sim. como assim do micro ao macro? Dentro do yoga, nós temos as práticas que se chamam pranayamas, que são as técnicas de respiração.
Então, quando a gente faz, né, nós fazemos essas técnicas de respiração, a gente está trabalhando, atingindo a nível celular, por isso que eu falo do micro, Sim. né? Física quântica é o micro, a menor célula que existe ali dentro do átomo, dentro de nós. Então, ele trabalha a respiração, neurociência, vai trabalhar a frequência, né, vai trabalhar todo o fluxo sanguíneo. Se for por posturas, a gente vai estar trabalhando músculo, vai estar trabalhando, se for torção, a excreção. Então, a gente trabalha o micro de dentro para fora. Sim, E o macro, porque quando a gente se conecta com nós mesmos, cada um vai chamar da forma como quiser, mas eu acredito que nós nos conectamos com o Criador. sim. Né, então o yoga ele traz a presença, né, de ser você, o você mesmo, para trazer uma vida mais plena, mais equilibrada. O yoga é o caminho do equilíbrio. Então não é transformar ninguém em santo, ninguém em puro, né, até Hum. porque a jornada é única, é individual, Sim, mas é de você buscar fato. o seu equilíbrio. Então o yoga ele ajuda a nível micro até o macro. Basta você querer, praticar e acreditar, e sentir isso acontecer dentro de você, né. Que legal. E faz, assim, quanto tempo faz que você pratica e hoje você ensina? Isso, exatamente. Bom, eu pratiquei durante mais ou menos uns 5, 6 anos, quando eu conheci o yoga, que foi lá em 2002, 2003. Sim, Fiquei parada um tempo e agora vai fazer mais ou menos um ano que eu voltei a praticar, mas legal. agora eu pratico de uma forma para poder ensinar também. Uhum. Então, é um pouco mais profunda, uma vez, por mês eu tenho um encontro em Campinas, né, com o pessoal da escola do Yoga Terapia, que eu até quero agradecer, gratidão. Eles são maravilhosos, a gente tem um estudo, assim, muito muito amplo, muito profundo e com muito respeito do que é o yoga, Que sabe. legal. Então, acredito que daqui a pouquinho eu vou conseguir também, deixar um legado aí para as pessoas que eu puder tocar, né. E justamente a Mahalo nasceu com essa proposta de bem-estar e também solucionar para empresas, né, que é uma proposta diferente, né, quando a gente fala de ioga, e complementa exatamente com a NR1. E Exatamente. aí como surgiu esse projeto de transformar, de, direcionar vidas com empresas também ioga, NR1, me conta tudo isso. Tá, vou contar para você. Bom, a princípio eu tinha pensado em unir massagem com o yoga, tá. Sim, Mas aí eu senti que ainda não era aquilo que realmente estava me tocando, né. sim. E aí eu, enfim, pesquisando o que os outros profissionais oferecem, Uhum. pesquisando tendências, né, da área da saúde, eu me deparei com a NR1. E aí eu achei que era algo muito simples, que era só bater numa empresa e falar: "Olha, eu sou professora de ioga, eu vim Hã, aqui, vamos oferecer ioga para os seus colaboradores", ou uma quick message, né. E aham. aí eu tinha um conhecimento muito raso do que era NR1. E aí conversando com você, Sim, você fez a conexão comigo com o Paulo, e coincidentemente, um dia antes de eu conhecer o Paulo, eu me inscrevi num curso para entender o que era NR1. sim. E eu entendi que é algo muito mais sério, muito mais amplo, e nesse curso de NR1, a profissional ia vender um ecossistema para nós podermos aplicar, né, as pesquisas, o mapeamento nas empresas. E aí no Uhum. dia seguinte eu conheci o Paulo. E aí conversando com o Paulo, quando ele abriu para mim o ecossistema dele, eu fiquei impressionado, porque era exatamente tudo aquilo que alguém queria me vender. E Sim. ele estava ali diante de mim me apresentando uma proposta de parceria e eu achei aquilo fantástico, porque hoje a NR1 é uma obrigatoriedade que as Sim. empresas precisam se adequar, o Ministério do Trabalho exige, para que seja feito um mapeamento, né, de riscos psicossociais. Então, o que seriam esses riscos psicossociais? Pode ser um assédio moral, um assédio sexual, pode ser ergonomia, pode ser uma falta de comunicação entre as áreas, pode ser falta de comunicação entre a liderança e os liderados, Sim. pode sim ser caso de depressão, caso de burnout. Então, não é simplesmente chegar lá e oferecer o yoga. Então, precisa ser feito, primeiramente, um mapeamento correto, Sim. com questionários validados pelo Ministério do Trabalho, para que daí, sendo feito o mapeamento, a gente vai entender quais são os riscos que aquela empresa precisa se adequar, precisa fazer, tratar de forma adequada, Sim. né. O sistema do Paulo, ele deixa tudo documentado. E aí eu falei: "Poxa, então, maravilha, posso representá-lo", ele me convidou para representá-lo aqui no interior de São Paulo, e aí hoje eu faço essa ponte, que é o quê? A reunião com os empresários, com as empresas, para poder apresentar o que é NR1 Sim. de forma simples, objetiva e funcional.
né, porque não existe milagre, Sim. né, não existe uma receita do bolo prontinha para cada um, porque cada empresa é de um jeito, tem empresas que são pequenas, tem empresas que são maiores, tem empresas que têm sede em Rio Claro, Campinas e outros estados. E aí Sim. como é que você vai fazer para mapear tudo isso? E sem falar que cada uma precisa de uma direção diferente, né. Precisa de um Exato, diagnóstico e entender qual que é o objetivo mesmo. Porque exato, cada uma dessas etapas que você exemplificou é uma tratativa diferente. "Ai, exatamente. porque assédio", é uma tratativa. "Ai, se é só ergonomia", que eu espero que 100%, 99% fosse, É, é outra tratativa. Por que que eu comento isso? Porque eu passei durante um bom tempo da minha fase CLT essa parte de entender que eu estava passando por uma fase, que aquilo se encaixaria, não vou entrar em tantos detalhes, mas se encaixaria e a NR1 um traz assédio como moral, por exemplo, né, exato, então é uma coisa que, assim, a NR1 traria essa solução. com Então a certeza. empresa olhar com esse olhar de cuidado, que também se complementa em todo esse processo, então ela te faz o quê? Ela permite que você tenha uma tratativa direcionada. Assertiva, Exato, assertiva. assertiva. Então você começa a olhar de forma assertiva o que realmente precisa ser organizado. Exato. E às vezes tem profissionais que foi até uma coisa que a gente comentou, que é a questão do formulário correto, que não basta chegar lá e como você mesmo disse, né, você achava que era de uma forma, e Exato. às vezes os donos das empresas acham que é de uma forma. E até mesmo tem pessoas que são técnicos em segurança do trabalho, que não sabe como funciona, não sabe que existem, questionários validados pelo Ministério do Trabalho, e Uhum. aí, de repente, contrata um psicólogo, o psicólogo vai lá e aplica um questionário da cabeça dele. Sim. Não é bem assim, porque quando existe uma fiscalização ou existe um processo trabalhista, Uhum. o Ministério do Trabalho vai perguntar quais foram as ações que a empresa teve. E aí a empresa que não tiver documentado, não tiver validado da forma correta, aí ela vai arcar com os prejuízos que são não só financeiros, mas outros inúmeros prejuízos, né, como bloqueio do social, Sim, ou tem inúmeras é uma avalanche de consequências. reputação, Sim. né. E aí essa questão também me chamou a atenção, porque a gente fala sobre, assim, chegar com o formulário correto. E às vezes o próprio empresário não tem noção que tem um formulário, definido, que todo esse possível prejuízo pode acontecer na empresa. Então essas reuniões são super importantes para quê? Para que você Exato, traga consciência para o empresário, porque o que eu percebo hoje, que às vezes a gente começa a empreender e não sabe quais são as obrigações que você tem, só sabe quando alguma coisa deu errado. Então quando chega lá a multinha: "Não, você tem que se adequar aqui". Mas por quê? Ninguém me avisou, ninguém me direcionou. Então essa parte de deixar disponível essas informações, né, é muito interessante. Essas reuniões que você faz, eu acho muito legal, porque eu talvez naquela época teria sido orientada da melhor forma, se tivesse essa cultura que vocês estão trazendo hoje. exato. E assim, com o mapeamento sendo feito da forma correta, vou dar o exemplo do Paulo, que para mim ele é um profissional, assim, exemplar, tá. Sim, O que que acontece? Ele tem uma plataforma com mais de 50 temas diferentes para sim. cada risco que for, diagnosticado. Uhum. Então, o colaborador ele vai acessar ali aquela plataforma com aquele curso, que na verdade toda a diretoria vai ter ciência dos riscos que foram, quais são as medidas a serem tomadas, e aí aquele Sim. colaborador ele vai ter acesso a uma palestra pessoal, de repente vai me chamar como professora de yoga para dar uma técnica de respiração, para dar alongamento, enfim, tudo a gente vai definir na hora posterior ao mapeamento. Mas essa situação, ela vai o quê? Hoje a gente tem um índice de turnover altíssimo nas empresas, Sim. problema com mão de obra qualificada, o índice de atestado altíssimos. Então a NR1, quando o empresário ele é bem orientado, ele vai entender que a NR1 ela veio para blindar a empresa, Sim. né, de uma forma positiva, para que não tenha tanto índice de turnover, a retenção de talentos aconteça, aquele colaborador tenha um ambiente saudável para que ele vá feliz trabalhar e, Sim. consequentemente, produzir, trazer um rendimento maior para a empresa. Olhar com carinho para a contratação, né, porque é nessa etapa que a gente define quem vai entrar na empresa, e fazer também uma cultura correta, porque se você está numa cultura, difícil, você vai contratar funcionários difíceis e a cultura não vai mudar. Então essa Exatamente. parte de entender
e cuidar traz uma cultura saudável tanto para o profissional que está chegando, para o que já está fazendo parte do processo, né. Exato. E blinda a empresa de processos trabalhistas, né. Sim, Porque sem imagina, dúvida. você tem um trabalho com um profissional que vai aplicar NR1 da forma correta, e de repente um funcionário vai lá e coloca a empresa na justiça. Você tem provas a seu favor de que você atuou, de que você trabalhou, de que você fez da melhor forma possível para tratar aquele problema. Sim. Então, eu sei que a maioria dos empresários tá até cansado de tanto imposto, tanta obrigatoriedade, mas eu acredito que essa obrigatoriedade, se bem vista pelo empresário, e bem aplicada, ela vai trazer só benefícios para a própria empresa, porque a empresa só tem a ganhar com um funcionário feliz, com uma Produtividade, altamente produtividade. produtividade, menos, pessoas. Treinamentos, porque a cada recontratação que você faz é custo, é tempo para um Exato. treinamento novo, né. É um investimento além, né. Então você Exatamente. economiza, é uma economia por um lado, e apesar do investimento do outro, mas compensa. E Muito. além de tudo isso, você é mãe, empreendedora e está começando esse ciclo de uma nova profissão. Exatamente. E depois de tanta mudança, qual a lição que você deixaria para quem está nesse mesmo processo? O que que a vida te ensinou sobre isso e qual a frase que você deixaria para quem está começando esse processo? Tá. Olha, eu vou ser bem humilde aqui e vou Hum. dizer que a maior lição que a vida, tem me ensinado é que eu não sei de nada ainda. É, É que a vida é um constante aprendizado, né, então, eu tenho que estar aberta, né, me conhecer, para entender como lidar com os desafios que a vida vai apresentar para mim, os desafios que as pessoas vão trazer para mim, para que eu possa deixar um legado, principalmente com o meu filho, de ensinar para ele as coisas que eu aprendi. Então a maior lição dessa vida é ter humildade para entender que tudo é ciclo, que tudo é aprendizado, que nada sei e que e tudo aprenderei. afinal, cada processo é uma aprendizagem para a próxima etapa, né. A Exatamente, a Audrey de 2 anos atrás não é a mesma Audrey de hoje, a Audrey de 10 anos atrás não é nem de perto a Audrey de hoje. com E aí certeza, eu me faço essa pergunta constantemente: "Quem será, né", no meu caso, quem será a Emeline daqui a 5 anos? exatamente, E talvez você se faça a mesma pergunta: "Quem será a Audrey?", porque é com hoje com a certeza. visão que a gente tem, de que tudo é aprendizado, então a gente está constantemente querendo aprender. Tudo é um degrauzinho para a próxima etapa, então eu acho que se torna mais fácil. Com Que certeza. quando a gente é mais nova, a gente não olha dessa forma a vida, né. Então hoje eu acho que abre mais o olhar do que: "Ah, daqui a 5 anos, onde estaremos?". É, Estaremos muito bem, tá, gente? Só para com deixar claro. certeza, assim espera. E assim, o conselho que eu daria para as Uhum. pessoas, eu até pensei bastante nisso em casa, no que eu poderia dizer, e eu trouxe aqui, né. Primeiro é a pessoa, aceitar onde ela está, Sim, né, aceite onde você está, esqueça os seus erros do passado, passado não é lugar de permanência, né, é um exato. lugar de referência do que você não quer fazer, né, e Sim, cometer erros novamente, né. Ter clareza, visualizar aonde você quer chegar, também acredito que ter micro hábitos diários, sim. né, saudáveis, micro hábitos do que você quer se tornar, mentalizar, né, pequenas ações ali no dia a dia. Também acredito que você ter a companhia de pessoas certas, Sim, né, isso é fundamental, exatamente. Pessoas que nos coloquem para cima, pessoas que nos nos apoiem. motivem, mas tem algo também muito interessante, Melanie, que se a gente não tiver esse apoio, seja familiar, do marido, do namorado, aprender a viver na solitude. Sim, Né, às exato. vezes no silêncio a gente encontra as maiores respostas. Então a gente tem que aprender também a entender a solitude não como solidão, mas como uma fase da vida, como uma etapa da vida e que também ela é processo de evolução, Com certeza. né. Também acredito que simplificar e organizar, os pensamentos é algo interessante e começar com medo mesmo, porque a prática e a ação, ela vai trazer experiência e autoconfiança. Com Então, certeza. seriam essas, assim, as minhas dicas e conselhos, né, que Sim. hoje, né, eu acredito que seja importante para as pessoas. Legal. E como que a gente encontra amarrá-lo nas redes sociais? Como que a gente, começa a seguir, tem contato com você pelas redes sociais? Perfeito. Lá na rede social você pode entrar no Instagram, @marralo.essence, e acompanhando ali, eu não posto só,
asanas, posturas de yoga, Sim. mas eu posto, assim, diferentes assuntos, né, que estão relacionados ao bem-estar, qualidade de vida, frequência, vibração. Então quem quiser pode ir lá acompanhar, vou ser bem feliz e bem grata aí para poder, eh, deixar o meu legado, divulgar o que eu acredito, né. Legal. E eu sou suspeita porque eu acompanho tudo e vou curtindo tudo, né. Obrigada, Áudria, obrigada pela sua presença, obrigada a todos que estão assistindo e vamos praticar ioga aí. Quero agradecer para o Estúdio Alma, responsável pela produção, direção criativa e roteirização do podcast. Segue, curte e compartilha.